Olá, tudo bem? Passando aqui para rapidamente tirar uma dúvida e, por fim, desfazer esse mito que eu cresci na fé ouvindo falar, não é? Já ouvi vários pregadores citar a história de Moisés, quando ele foi lançado no rio, e já vi pregadores dizer que Moisés, pregou dizendo que Moisés foi colocado dentro do cesto e ele desceu o rio abaixo. E lá, numa certa altura, foi achado pela filha de Faraó. Já ouvi outros pregadores até dizer o contrário, que ao invés do cesto de Moisés descer rio abaixo, não, ele subiu o rio acima, contra a própria corrente, subiu até o encontro do palácio, aonde a filha de Faraó foi tomar banho. Isso me levou a pesquisar mais, a estudar mais a palavra para descobrir: Moisés desceu o rio abaixo ou Moisés subiu contra a própria correnteza? O pregador tem uma mente muito fértil, né? Você tem que ir contra a correnteza, como Moisés foi contra a correnteza. Outros disseram que Moisés desceu o rio abaixo. E eu fui ler. Estou aqui com a minha Bíblia aberta. Nosso canal é Bíblia Sem Balela. Como o canal é Bíblia Sem Balela, eu vou ler a palavra no capítulo 2 de Êxodo para a gente tirar essa dúvida de uma vez por todas. Capítulo 2 de Êxodo, no versículo 1, né? Conta que o levita casou com a mulher levita, claro, e tiveram um filho. Como havia a ordem do rei para que os meninos fossem mortos, esta mulher esconde o filho. E ela esconde por 3 meses, e quando viu que não dá mais para esconder, aí vem o versículo 2, né? Não podendo, Êxodo 2, versículo 2, você pode ler na sua Bíblia. Diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, falando de Moisés, claro, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Preste atenção nesse texto. Versículo de número 3. Após ela ter feito a arca, o cesto de junco, e ter colocado o betume para torná-la impermeável, a Bíblia diz: e pôs os juncos, colocou a arca nos juncos à borda do rio. Aonde ela colocou o cesto que continha Moisés, colocou nos juncos à borda do rio. Juncos eram aquelas árvores aquáticas que tinha na beira do rio. Aonde ela colocou o cesto com Moisés, colocou nos juncos, nas árvores aquáticas na beira do rio. Ponto. Continuemos a leitura. Versículo de número 4 da sua Bíblia. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a irmã do menino postou-se. Ela não saiu andando, ela postou-se. Postar. Lembra do poste? Poste não anda. Poste está parado. Então ela postou-se, ela assentou, ela ficou parada, ela ficou plantada como um poste num lugar. O texto anterior diz que o cesto estava nos juncos, à beira do rio. Ele não estava descendo. Os juncos eram árvores aquáticas.
A mãe colocou o cesto ali naquela árvore aquática que não está descendo o rio. Ela está parada, são árvores que estão paradas ali à beira do rio. Ela colocou o cesto lá. O versículo 1 mostra que o cesto não está descendo o rio. Versículo 3. O versículo 4 diz que a menina, a irmã, que é Miriam, ela está postada, ou seja, ela está plantada, ela está parada, vendo o cestinho lá nos juncos que também estão parados. Versículo de número 5 diz assim, do capítulo 2 de Êxodo: E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda, pela beira do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos. Ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. Aonde ela viu a arca, o cestinho com Moisés? Ela viu no meio dos juncos, aonde o cestinho com Moisés foi colocado. No versículo de número 3, foi colocado nos juncos, no meio dos juncos que estavam aonde? Na beira do rio. Aonde a filha de Faraó encontrou o cesto? No mesmo lugar. Ela viu a arca no meio dos juncos, no mesmo lugar. A arca não desce e nem a arca sobe. O cestinho com Moisés não desceu o rio abaixo e não subiu o rio acima. O versículo 3, repito, diz que ela pôs o cestinho nos juncos que estavam à borda do rio, à beira do rio. A irmã de Moisés, no versículo de número 4, se posta ali de longe para ver o que ia acontecer. A arca não desceu. A arca não foi para lugar nenhum, nem a irmã de Moisés, ela ficou parada. Se a arca está descendo, não seria colocada no meio dos juncos, que eram árvores paradas aquáticas que estavam na beira do rio. A menina não desce acompanhando a arca, ou o cesto. A menina se posta. O versículo de número 5 diz que a filha de Faraó vai se lavar na beira do rio e encontra a arca não descendo o rio abaixo, mas no mesmo lugar aonde ela foi colocada, no meio dos juncos, nas plantas aquáticas aonde ela foi colocada, ali ela ficou. A mãe de Moisés não podia colocar o menino num cesto, querendo protegê-lo e lançar rio abaixo. Ela estaria entregando o menino à morte. Não tem lógica imaginar que ela colocou o menino no cesto e deixou descer rio abaixo. Ela o escondeu por 3 meses em casa e agora queria continuar escondendo-o, mas no meio de umas plantas que havia na beira do rio. Ponto. Ainda há alguma dúvida? Leia capítulo 2 de Êxodo, do 1 até o versículo 5. Você vai ver que a arca de Moisés, o cestinho que foi feito para colocar Moisés, não desce o rio, nem sobe o rio. Não desce e nem sobe. É colocado no meio das plantas aquáticas que havia na beira do rio. A irmã de Moisés, Miriam, fica postada de longe para ver, para proteger o menino. As filhas de Faraó, a filha de Faraó desce para lavar-se no rio, à beira do rio, e encontra o cestinho com Moisés aonde? Lá no meio dos juncos, aonde ela foi colocada. Acabou sua dúvida? Moisés não podia descer o rio, seria a morte na certa. Por isso a mãe coloca ele ali, naquelas plantinhas, para ela cuidar dele ali, escondido,
Ele não podia descer o rio, muito menos subir. Nem desce rio abaixo, nem sobe rio acima. Moisés ficou no meio dos juncos. Acabou sua dúvida? Inscreva-se no canal, aperte o sininho. Canal Bíblia Sem Balela. O que eu mostrei para você foi Bíblia, porque com Bíblia não há balela. Deus abençoe.